Então, dentro do trabalho de cada empresa, de cada organização, cada pessoa vai contribuir para a gestão de pessoas da sua forma, seja ela gerente, chefe, supervisor, e todos, tanto para si quanto para a organização, cumprem as 4 funções administrativas. Eu não vou falar sobre elas porque é tema de introdução à administração, não é de gestão de pessoas, vocês já sabem disso, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas as pessoas fazem isso tanto por elas, como agentes, né, de gestão de pessoas de si, né, da sua própria carreira, quanto para a organização. Todo mundo desempenha essas funções de alguma forma dentro de uma organização. Já a administração de recursos humanos, ela tem como função, é considerada uma das funções, ajudar o administrador a desempenhar todas as funções que ele exerce, os administradores dentro de uma organização. Porque o trabalho, claro, não se realiza sozinho. Você vai precisar de uma equipe e cada equipe, sendo organizada por pessoas, precisa de alguém que faça a gerência sobre essas pessoas. Então, a gestão de recursos humanos ou a administração de recursos humanos vai atuar aí. Algumas políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas, ou seja, algumas funções que são recorrentes dessa área e que a gente pode citar, e aí eu retirei lá do Chiavenato isso, que vocês sabem que é um autor que eu não gosto muito, mas ele é simplicista para fazer essas análisezinhas assim de funções mesmo de gestão de pessoas, então serve para que vocês estudem. Vai descrever que análise e descrição de cargos e modelagem do trabalho é uma função, uma política e prática da gestão de pessoas. Analisar e descrever, vai dizer o que é o cargo, para que serve, quais as funções desse cargo dentro de uma organização. Fazer o recrutamento e seleção do pessoal, admissão dos candidatos também é função da gestão de pessoas. Então, por conta disso, vai ter uma área que vai entender minimamente de carteira de trabalho, cálculo trabalhista, organizações de férias, essas coisas, legislações relacionadas às funções que cada trabalhador exerce de acordo com a sua carteira de trabalho, né, para não incorrer aí em questões legais, né, relacionadas a pessoas descumprindo ou cumprindo funções que não são as relacionadas com o seu próprio cargo descrito dentro da carteira de trabalho. Orientação e integração de novos funcionários também é função da gestão de pessoas. Às vezes não é uma função só da gestão de pessoas, mas também é exercida principalmente ou organizada principalmente pela administração de recursos humanos. Incentivos de salários e benefícios também, avaliação de desempenho, comunicações, treinamento e desenvolvimento, o próprio desenvolvimento organizacional, o alinhamento estratégico organizacional, quando você começa a atuar, quando você começa a organizar a empresa, a estratégia da empresa voltada à gestão de pessoas, e não só a gestão de pessoas, mas a estratégia da empresa pensando no que cada funcionário, digamos assim, precisa fazer para cumprir, para se chegar lá no objetivo estratégico, então passa ou deveria passar pela área de gestão de pessoas. Questões como higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho também, ISOs e todas as normas relacionadas à qualidade de vida, normas de segurança também passam pela gestão de pessoas. Então, quando você trabalha na gestão de pessoas, você tem que estar atento a quais são as normas obrigatórias ou as obrigações que você tem, quem você precisa contratar para isso, como é que vai funcionar, tudo isso é alguma coisa que é da gestão de pessoas, é uma preocupação dela, uma função dela, dessa área. A relação dos empregados com os sindicatos também, conhecer os sindicatos de cada uma das áreas, compreender questões, desde questões muito simples, como eu pago o mínimo de salário que o sindicato obriga que seja pago, até questões muito complexas, como o acordo coletivo, férias, tipo de vínculo empregatício, número de horas trabalhadas, horas extras, tudo isso a gestão de pessoas tem que compreender, né, do negócio onde ela está atuando e compreender como é que funciona essa relação sindical. Eu trabalho em uma empresa, que tipo de funcionário eu tenho, quais são os sindicatos com os quais eu preciso manter contato para entender
como é o funcionamento, como se dá o funcionamento da minha organização. Os objetivos da gestão de pessoas são vários. E ela vai contribuir, ou ela imagina que vai contribuir para a eficácia, para a eficiência e para o desempenho organizacional. Aí eu elenquei alguns, mas eles são limitados nesse caso, porque são só formas de dizer que contribui, mas cada empresa vai usar o RH de alguma forma, ou pelo menos deveria usar, para funcionar como vantagem competitiva, ou para funcionar como RH estratégico. Aí, para isso, precisaria de uma análise bem mais profunda de quem trabalha, qual é a área, quais são as relações, né, dentro e fora da empresa que fazem com que esse RH, então, possa trabalhar de forma estratégica, digamos assim. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, é óbvio, proporcionar competitividade, proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas. Parece fácil, mas não é. São questões bem complexas e difíceis. Quando você trabalha questões relacionadas à competitividade, por exemplo, você tem que se preocupar em ter os melhores funcionários, mas ao mesmo tempo manter relações de custo-benefício para dentro da organização. Treinar pessoas é muito mais complicado do que parece, dependendo do tipo de área, às vezes é quase impossível. Você precisa captar pessoas que saibam exercer as funções exatas que você precisa, porque você não tem tempo para treinar e você também não tem nem pessoas habilitadas para fazer isso dentro de uma organização. Mas é preciso que você tenha RH que faça isso, né? Que gestão de pessoas que faça essa função dentro de uma organização. Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho, que é incentivar o trabalhador a fazer gerência de si, a fazer gerenciamento de si, o funcionário, talento, pessoa que seja, forma como a organização lida com os seus funcionários, mas é fazer com que ele trabalhe sozinho, fazer com que ele se atualize, com que ele se sinta satisfeito com relação ao seu trabalho. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, bem complicado, porque você está exigindo um monte de coisa e você ainda tem que atuar no sentido de dar qualquer qualidade de vida no trabalho. No geral, as empresas fazem isso com boa remuneração. A boa remuneração faz com que as pessoas consigam ter qualidade de vida, consigam ter uma vida que as satisfaça, digamos assim. Senão, elas têm um ambiente de trabalho que proporcione isso, que proporcione um trabalho um pouco mais agradável, digamos assim. Mas é bem raro, é bem difícil empresas que conseguem compor, né, todos esses patamares de importância, enfim. No geral, gestão de pessoas em empresas muito pequenas trabalha seleção, treinamento, não desenvolve, só assina a carteira e demite, não é? Empresas um pouquinho maiores vai fazendo alguma coisa além disso. E empresas muito grandes desenvolvem um pouco mais o trabalhador. Mas aí a gente vai partir de uma perspectiva mais atualizada do ser um talento ou ser gestor de si, tomar conta da própria carreira. Quando a gente faz isso, de certa forma, a gente está desmantelando a gestão de pessoas, porque a gente está desresponsabilizando a empresa com relação ao cuidado com o seu próprio funcionário. A culpa de você render mais não é porque você tem muito trabalho, é porque você é incompetente a ponto de não conseguir render o suficiente. Se tem gente que faz isso, não interessa seus problemas pessoais com relação a isso. Então, você está fazendo uma gerência de si errada. É o que faz a gestão de pessoas na atualidade. Ela responsabiliza inteiramente o funcionário, né, pelas suas atitudes. Então, de uma certa forma, a gestão de pessoas evoluiu a um ponto de não precisar da gestão de pessoas dentro da organização, ou dela funcionar como um mero aquário, como uma coisa muito bonita, que tem um nome bonito, que tem regras interessantes e que parece maravilhoso, mas no fundo ela não faz nada, ou ela não atua de certa forma, porque tudo passa pelo funcionário. Você dá um bom suporte médico, digamos assim, com uma boa assistência médica, psicólogo, e ele se resolve lá, porque a carreira é dele, é ele que precisa trabalhar a carreira e não mais a organização. Mas vejam bem, algumas empresas, não todas as empresas. Bom,
Recrutamento e seleção. A gente vai falar um pouco sobre o que é recrutamento e o que é seleção. Como é que se faz, técnicas para se fazer isso, como é que se faz na atualidade, o que mudou com a pandemia, como é que se faz de forma diferente recrutamento e seleção de funcionários. Então, primeira coisa é planejar, lembrando lá das funções básicas da administração. Para recrutar, a gente tem que atrair. Para atrair, a gente tem que se organizar para perguntar para mim, para dentro da minha organização, o que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado pode me oferecer e quais as técnicas que eu vou usar ou vou aplicar. Porque não há uma receita de bolo, nunca há. Não há dentro da administração como um todo, não há também dentro da gestão de pessoas. Você não tem um tipo de técnica que é aplicável a todos os tipos de organização. Cada organização precisa de funcionários e, para isso, de técnicas diferentes. Vou dar dois exemplos extremos. Se eu trabalho ou se eu sou administrador de uma fazenda e eu preciso de pessoas para fazer doma de cavalo, dificilmente vai me adiantar alguma coisa entrar no LinkedIn para verificar se tem domador de cavalo lá. Dificilmente. E dificilmente vai me adiantar contratar um recrutador para isso, porque ele não vai achar. Se eu precisar de um domador de cavalo, talvez seja mais fácil eu lançar essa notícia no jornal de grande circulação das cidades onde, no geral, vivem domadores de cavalo, por exemplo. E aí eu vou conseguir atrair pessoas para fazer recrutamento. Ou eu vou conversar com pessoas que me indiquem pessoas para fazer esse recrutamento. Da mesma forma, dificilmente vai me adiantar procurar um profissional altamente qualificado da área de tecnologia de informação num jornal de uma cidade pequena, porque ele não vai estar lá. Ele não vai estar olhando os classificados, ele não vai estar folheando o jornal. Então, o que eu quero vai depender não só do... a forma com que eu vou recrutar vai depender basicamente do que eu estou precisando e o que o mercado vai me oferecer em troca daquilo que eu estou precisando. Aí eu vou escolher as técnicas de recrutamento. E quais as técnicas a gente vai ver agora. Algumas fontes de recrutamento de gestão de pessoas. A gente recruta não só fora da empresa, a gente recruta dentro de escolas, dentro de universidades também, em outras empresas, porque todas as empresas têm que saber exatamente quem são os concorrentes e ficar de olho nos talentos ou nas pessoas que trabalham dentro da concorrência para poder recrutar lá dentro se há a oportunidade, mas dentro da empresa também. A gente também recruta dentro. Se a gente faz gestão de pessoas. Se a gente faz gestão de pessoas, a gente recruta dentro porque a gente desenvolve pessoas dentro da organização que vão, então, cumprir com as características que eu pretendo para determinadas funções e quando eu recruto elas, eu trago elas para cumprir essa tarefa e elevo elas num nível, numa categoria de cargos dentro da minha organização. Não são todas as organizações, todas as empresas que fazem isso, mas muitas empresas fazem recrutamento dentro. Para recrutar, então, a gente vai primeiro decidir, eu preciso disso, eu preciso deste perfil, e aí eu vou fazer o perfil profissional que eu preciso. Qual é o tipo de pessoa que eu procuro? Qual função essa pessoa vai exercer dentro da minha organização, né? Qual é o perfil físico, psicológico que eu busco nos meus candidatos. E aí, correndo muito risco de estar gravando isso, porque é um assunto polêmico, mas eu vou usar os dados da minha tese para dizer que, por mais que as pessoas não gostem de falar sobre isso, há sim perfil físico para as vagas. O perfil físico existe, de tamanho de pessoa, de cor de pele das pessoas. Por mais que isso seja considerado um preconceito, e é de fato, as empresas ainda fazem isso, mesmo que não fique escrito, mas as empresas recrutam dessa forma, o que é bem complicado e é difícil tanto para o recrutador, que tem que buscar pessoas, mas também para perfilar, para organizar o perfil das vagas é bem difícil, mas sim, existe.
Então, você pode fazer recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto, porque você pode acionar candidatos das mais diversas áreas e colocar eles na mesma sala para verificar quem, enfim, através de um processo de seleção, qual é aquele que vai ganhar a vaga, ao fim das contas. Então, pode pegar arquivos de candidatos que enviam, porque as empresas no geral vão guardando, ou elas guardam em uma pasta, né? Todas as empresas vão recebendo mensalmente, diariamente, candidatos. Eu busco vaga de tal área na empresa de vocês, toma aí meu currículo, ou envia lá uma mensagem no LinkedIn avisando, e as empresas guardam esses perfis para o momento em que elas precisam fazer, precisam recrutar. Elas podem espalhar cartazes ou anúncios ou qualquer coisa do tipo dentro da empresa, se essa empresa é física, né? Vamos pensar numa fábrica que precisa de funcionários, às vezes em uma área específica, e ela pode encontrar esse mesmo perfil de funcionário na outra área, fazendo essa especialização, ou que consiga trabalhar nas duas. Você pode ir em sindicatos, associações, escolas, universidades, enviar e-mails, enviar telefonar, enfim, e perguntar quais são os alunos que você indica para esta vaga específica. Acontece bastante em escola e universidade, também em sindicatos, dependendo das vagas, né, do tipo de vaga que você precisa. Anúncios em jornais ou revistas também funcionam, é como eu falei, depende do tipo de vaga que você tá expondo, né, que você está buscando. Agências de recrutamento, nós temos muitas agências de recrutamento no Rio Grande do Sul, nós temos agências famosas para recrutar tanto estagiários quanto funcionários. Nós temos redes sociais, aí a gente tem lá Facebook, LinkedIn. Facebook tem um painelzinho vagas, onde você busca vagas, ou seja, é como um grande cartaz, digamos assim, na porta das empresas, que vai dizendo das vagas que elas precisam. Tem grupos de WhatsApp que fazem isso também, que enviam vagas e que vão enviando continuadamente. Além disso, a gente tem a apresentação de candidatos por parte de funcionários da empresa. Indicação, né? O QI, que indica, que é, eu conheço fulano que faz isso, eu conheço ciclano que faz aquilo. E aí passa o contato e essa pessoa vai lá e passa pelo processo de seleção. Uma observação sobre tipo de anúncio só. A gente tem dois tipos de anúncio, tem o anúncio aberto e o anúncio fechado. No anúncio aberto, a gente expõe todas as informações possíveis relacionadas àquela vaga, todas as funções que vai ocupar, onde é que vai atuar, o valor do salário, tudo isso. E no anúncio fechado, você vai expor menos informações, vai colocar procura-se vaga de tal coisa, né, de mecânico. E aí, depois que a pessoa se candidatar, é que você vai falar um pouco mais sobre o que é a vaga, para que serve, qual é a importância para dentro da organização. Aqui tem exemplos. Sobre os perfis sociais também tem um exemplo do LinkedIn, onde eu, inclusive, eu coloquei como tarefa de casa para vocês, e aí vocês vão acessar o sítio de internet do LinkedIn, fazer o perfil de vocês, escolher uma foto e colocar uma foto, criar o perfil, ampliar a rede e fazer coisas básicas como seguir os influenciadores e caçadores de talento, grandes empresas e se candidatarem a uma vaga ou participarem de um processo de seleção até o final do semestre, para que vocês verifiquem como é que se dá esse processo na prática. Lembrando que essa é a rede social profissional de vocês, então não façam meleca, porque vocês precisam, de certa forma, do que gerir vocês como profissionais através dessa rede, tá bem? Sobre seleção, ok, você fez o processo de recrutar, você foi lá, colocou o cartaz, você foi lá, chamou, você tem uma fila de candidatos, e agora?
como é que você faz seleção de pessoal? Como é que você cata no meio daquela gente toda qual é o perfil que você quer? Bom, primeira coisa para fazer seleção de pessoal, óbvio, é saber quem é a pessoa que você quer lá, o que você espera do candidato. Então, você vai ter lá gestor financeiro. Você espera que ele entenda de finanças. Você espera que ele saiba usar Excel, montar planilhas, sei lá. Então, você vai desenhar ou perfilar essa pessoa. Você vai construir o perfil da pessoa que trabalha naquele local específico. Para isso, a gente tem que lembrar que tem uma diferença relevante entre saber quem é a pessoa e se o desempenho dela vai ser aquele que se espera no cargo. Nem sempre o perfil definido vai corresponder ao que realmente foi requerido ao cargo. Então, nem sempre a pessoa que a gente conseguiu captar lá vai corresponder a exatamente tudo que você precisa para dentro do cargo. Aí a dificuldade de se fazer seleção. Escolher é muito complicado, porque é uma tomada de decisão. Enquanto recrutar é só dar aquele grito e fazer com que todo o povo venha, a seleção vai fazer com que você aplique técnicas muito específicas, desde análise de currículo, análise das redes sociais, entrevista, prova de conhecimento, de capacidade, testes psicométricos, testes de personalidade, técnicas de simulação de cargo, dinâmicas de grupo, enfim, um monte de técnicas para verificar se essa pessoa vai cumprir com o papel que você precisa dentro da organização. O que vai definir se eu vou aplicar tudo isso ou se eu não vou fazer nada para e só vou simplesmente olhar para a pessoa e dizer, ok, acho que serve para esse cargo, assino e ela entra para minha organização. Um monte de coisas, mas principalmente os custos gerados com isso. Se você precisa de pessoas para cumprir papéis que são essenciais, estratégicos dentro da organização, e o não cumprimento dessas tarefas pela pessoa que vocês escolherem levar a passivos gigantescos dentro da organização, é muito importante que você preste atenção ou que você comece a prestar mais atenção nas técnicas de seleção, que você aprimore elas. Agora, se você tem entrada e saídas de funcionários de uma forma muito frequente, você não liga para isso, porque o mercado está cheio de profissionais dessa área. Se eles são só peças e peões do xadrez que você simplesmente larga de lado e troca e substitui e aí inicia o jogo de novo, ok. Aí você talvez não precise de tudo isso. Talvez uma análise de currículo e uma entrevista para saber se você sabe ou não sabe fazer o que precisa seja suficiente. Tudo vai depender da descrição de cargos que você tem, que você possui e da descrição das tarefas que essa pessoa vai cumprir dentro da tua organização. O processo básico são as triagens, testes e entrevistas. As triagens, no geral, atualmente elas são feitas primeiramente da seguinte forma, a forma mais simplicista de se fazer isso. Você recebe 200 currículos lá para uma vaga e aí você olha redes sociais, você vai lá e passa as redes sociais. Inclusive tem aplicativos já que fazem isso. Você passa as redes sociais e aí você exclui comentários, exclui publicações e algumas questões envolvidas com relação a essas pessoas e tira elas. Aí você já faz uma limpa de, sei lá, no geral, a gestão de pessoas imagina que 60% dos currículos são retirados na análise de redes sociais, porque não tem a ver com a cultura, com o clima e com o tipo de organização onde elas vão atuar. Depois disso, ficando lá com um número bem mais reduzido de pessoas, são feitos os testes. Aí os testes que são escolhidos dependem do tipo de vaga, não é? Você vai testar habilidade, capacidade, você vai falar com essa pessoa, você vai pedir para ela fazer alguma coisa, vai depender. Você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma dinâmica, você vai chamar todos os funcionários
para conversar em conjunto, você vai todos os possíveis candidatos, você vai chamar um só, né? Essas dinâmicas todas vão depender do que eu pretendo fazer, do cargo que eu pretendo buscar ou preencher dentro da minha organização. Tem algumas etapas do processo de seleção do pessoal, que então são os candidatos recrutados passam por essa triagem ou entrevista, análise de currículo, tanto faz. Aí, decisão negativa, há ainda uma chance de ter um possível aproveitamento desse candidato, né? Ou simplesmente uma recusa por parte do candidato ou por parte da empresa e aí já era. Depois passa pelos testes de conhecimento, desempenho, psicológicos, entrevistas, entrevistas mais técnicas, e aí a partir daí vem questões relacionadas à admissão, como exames médicos e verificação de referências do candidato. Depois disso é que vem a admissão, né? Você pode desistir do candidato lá nas referências, por exemplo. Quando você vai buscar onde é que ele foi trabalhar, com quem ele trabalhou, e aí você tem uma referência muito ruim, né? E aí a empresa pode se recusar a fazer essa admissão. Mas o processo é esse, as etapas do processo de seleção são essas. Sobre as entrevistas de seleção, na verdade são 3 entrevistas basicamente, a estruturada, não estruturada e a sob pressão. A entrevista estruturada, ela no geral tem passos que você segue para fazer a entrevista. Você começa criando a sintonia com os candidatos. Depois você faz a introdução, fala de experiência. Eu vou falar um pouco sobre o que é essa criar a sintonia com os candidatos em seguida, tá? Depois você faz uma introdução falando então sobre o que é o cargo, para que serve, vai perguntar sobre experiência, formação, atividades de interesse, descrição de pontos fortes e fracos, descrição de cargos, perguntas breves relacionadas ao candidato com relação ao cargo e depois você encerra. Quando você faz entrevista estruturada, sempre você cria a tal da sintonia, esse acolhimento, que é tentar deixar a pessoa mais tranquila. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? É baixando o tom de voz, tendo expressões corporais mais abertas a diálogo ou conversa, para ter um clima mais propício para avaliação. Se você está fazendo a entrevista de forma presencial, você vai colocar o candidato na sua frente na mesa para falar com você e não do outro lado da mesa. Você vai trazer ele perto de você. Você vai se inclinar para ele, para perceber que você está abrindo, né? Enfim, você está abrindo a possibilidade dele entrar em contato, num contato mais pessoal com você. Para que isso? Porque no geral, quando você estrutura essa entrevista e você abre esse clima um pouquinho mais ameno, você verifica que o funcionário vai dar respostas, o possível candidato, respostas um pouco mais sinceras, né? Do que se você criar o ambiente para que ele faça as respostas óbvias das perguntas de sempre. Então é para isso que funciona. Fazer esse jogo de fazer com que a pessoa se sinta cuidada, oferecer uma água ou um cafezinho, ou o ar está incomodando, você quer que eu mexa um pouquinho na temperatura do ar, vai fazer com que a pessoa sinta que tem qualquer tipo de intenção tua de realmente ficar, de finalmente escolher essa pessoa. E na verdade isso não existe de verdade, não é porque você está fazendo esse acolhimento que você está preterindo esse funcionário, não. Você só está fazendo isso para colher dele as melhores respostas. Lembrem disso, vocês só estão dando este momento ou fazendo isso para que ele minta menos durante a entrevista de emprego e aí você consiga captar dele as verdades, né? E a gente também vai falar um pouquinho disso. Outras questões importantes sobre a entrevista estruturada é fazer perguntas mais gerais, porque tem que lembrar que uma entrevista estruturada ela tem que ser mais tranquila, ela não vai ser não vão ser perguntas tão fixadas nas habilidades
ou perguntas que façam com que o candidato se sinta constrangido ou se sinta pressionado a dar uma resposta exata, digamos assim. Você vai focar em experiências passadas, vai encorajar ele a falar, fale sobre. Questões muito importantes é manter o contato visual, você tem que olhar nos olhos e fazer gestos em direção ao candidato para sentir que ele está sendo trazido para dentro da organização, digamos assim. Jamais fazer perguntas pessoais ou comprometedoras e principalmente ficar à vontade com os silêncios, né? Esperar com que ele fale e aproveitar esses silêncios para deixar ele tranquilo vou aproveitar para te oferecer um café ou você precisa de um chá, alguma coisa assim. Então, deixar com que o candidato sinta que está à vontade para fazer, para te responder. Para que isso? Para você captar dele de novo as verdades com relação a essa entrevista, mas principalmente para você conhecer quem ele é, o tanto que ele vai se sentir à vontade ou não naquele ambiente. E aí você vai ter uma ideia dele se encaixar ou não dentro da tua organização, né? Se ele for ficar à vontade demais dentro desse tipo de entrevista e mudar a forma de falar ou falar de uma forma muito simplicista ou acabar deslizando com relação à sinceridade, na verdade, sabe, eu não entendo bem dessa técnica, eu não estudei ela muito, eu só vi na faculdade. É para isso que serve essa entrevista, é para que ele diga isso, porque ele vai se sentir à vontade de dizer, porque afinal ele não vai sentir que você está funcionando como um recrutador, ele vai sentir que você está funcionando como uma pessoa que está lá gentilmente ouvindo ele naquele período. Essa é a ideia, mas você continua sendo um recrutador, lembrem disso. A entrevista não estruturada, ela é diferente, ela não é dirigida, ela é informal e vai dar uma maior abertura ao candidato, mais ainda, porque essa estruturada segue essa estrutura de perguntas, respostas, foco e forma com que faz isso. Lembrem que a forma como a gente faz uma entrevista é muito importante quando você está entrevistando e quando você está sendo entrevistado, né? Os gestos ou para onde você olha, a forma com que você fala, como você gesticula, para onde você está apontando o teu olhar vai importar bastante. Na entrevista não estruturada, o entrevistador vai fazer um esboço dos tópicos que vão ser abordados, né? Ele vai iniciar a entrevista com perguntas gerais como: fale sobre o seu último trabalho. E aí, pum, a pessoa vai lá e fala sobre isso o tempo que ela quiser. Fale sobre a sua carreira. Quando você começou, quando é que você decidiu que você queria fazer isso? Então, é uma questão muito intuitiva e vai depender das respostas do candidato. Ele vai responder e a resposta dele vai ser o gatilho para as perguntas que você vai continuar fazendo dele. A terceira técnica de entrevista chama entrevista sob pressão. Ela é pouco utilizada, pouquíssimas pessoas usam entrevista sob pressão, porque ela pode assustar os candidatos. O entrevistador, ele deliberadamente cria uma atmosfera carregada e ameaçadora. Ele vai contradizer ou vai discutir com o candidato. E de forma muito repentina, ele simplesmente muda a forma com que ele estava fazendo isso para deixar a pessoa tensa. Ou seja, você vai contradizer o que você disse anteriormente. Você vai fazer uma pergunta, ele vai responder, você vai concordar e na segunda frase você vai discordar com aquilo que você acabou de concordar, porque você não quer de fato absorver dele o que ele sabe, você quer deixar ele tenso. Você quer fazer perguntas que avaliem o quanto ele é capaz de desenvolver ou de articular sob pressão. No geral, essas entrevistas elas são feitas para altos cargos executivos ou para a área de vendas, porque você precisa de pessoas muito mais propensas a lidar com ambientes estressantes e manipuladoras. Então, você precisa de pessoas que consigam manipular um ambiente tenso. Deixar desconfortável é o mínimo, né? Então, não se preocupar com a luz ou aumentar a luz propositalmente
ou não olhar nos olhos da pessoa, porque não olhar nos olhos de uma pessoa quando você está entrevistando ela, dá total certeza para a pessoa que está sendo entrevistada de que você não importa e de que ela não vê a hora que você saia por aquela sala, porque ela já está com o candidato que ela quer em mente. E isso vai gerar um desconforto sem tamanho para o candidato. Então, quando você faz isso, você já coloca sob pressão. Quando você diz que você deve ser ameaçador, não significa que você vai gritar com o candidato ou coisa do tipo, você não vai fazer isso. Mas você vai fazer perguntas do tipo, não entendi, explica de novo, o que você está querendo dizer com isso? Você quis dizer isso? E pode ser uma coisa constrangedora, ou pode ser alguma coisa que ele não quis dizer, mas você vai gerar uma pressão nele para te dar a melhor resposta, e você precisa disso. Altos cargos executivos precisam disso. Aí eu vou colocar um videozinho ali no final, que é o processo seletivo da Heineken, ela faz isso sempre, e é sempre um processo diferenciado, e ela faz essa entrevista sob pressão, né? Aí, claro, pensando que é bem elaborada e tal, mas é sob pressão. Ela inventa uma história toda para poder selecionar os seus candidatos. Então é bem interessante, assim, assistam que ela tá ali no decorrer da nossa aula. Alguns exemplos de perguntas que você pode fazer. Conte alguma coisa sobre você. O que você pode fazer para nossa empresa que outro candidato não pode? Quais são as suas limitações? Quais as ambições para o futuro? O que você sabe sobre a nossa empresa? Como você descreveria a sua personalidade? Quanto tempo levaria para você fazer uma contribuição significativa para a nossa empresa? Quanto tempo você pretende ficar conosco? Descreva uma situação na qual você teve um problema difícil e como é que você resolveu. Que tipo de leitura você faz? O que motiva? E exemplos de sua criatividade. Exemplos. São perguntas que, no geral, os recrutadores fazem. Se vocês querem participar de processo de seleção ou se vocês pretendem participar de grandes processos, pensem nas respostas a essas perguntas, sendo que jamais pensem nessas respostas de uma forma muito óbvia, porque vocês vão, quando vocês partirem para o óbvio, vocês não vão aparecer num processo seletivo, vocês vão ficar lá entre aquele monte de gente que não interessa ou que interessa pouco. Eu vou dar um exemplo prático disso. Uma das colegas de vocês, uma das formandas de 2 anos, eu acho, atrás, me lembro, ela queria muito trabalhar em empresa de marketing digital, enfim, e ela estudou isso, trabalhou isso no TCC dela, e ela começou a participar de processos seletivos dessa área para a área de administração. Ela fez uma pós-graduação, fez LinkedIn e fez processo de seleção. E aí ela disse, eu não sei como fazer para chamar a atenção dos recrutadores. E aí eu disse, faz uma carta de apresentação, porque ninguém faz carta de apresentação. Faz uma carta de apresentação escrita e uma carta de apresentação vídeo falada, tá? Para eles compreenderem como é que você faz isso. Ela fez isso, e enviou o TCC, a carta de apresentação em vídeo e a carta de apresentação escrita. E aí ela foi selecionada, porque ela foi a única que fez carta de apresentação. Então, de alguma forma, vocês têm que fazer alguma coisa que as pessoas não fazem, porque se vocês forem iguais a todos os outros candidatos, vocês vão entrar na pilha. Entrando na pilha vai depender do recrutador, do que ele está buscando, e muito menos das capacidades de vocês. A não ser que ele busque uma coisa muito específica que só vocês oferecem, aí vocês vão sofrer. Uma boa entrevista tem que avaliar alguns fatores. E aí vocês podem espernear com relação a esses fatores. Uma boa entrevista vai avaliar esses fatores. A aparência pessoal vai ser avaliada. A aparência pessoal vai ser a primeira coisa a ser avaliada em uma entrevista. E a questão não é o tipo de aparência que eu tô agora. Tipo, agora eu tô uma catástrofe, gente. Olha aqui, cabelo ceboso, eu não consegui fazer maquiagem, não consegui fazer nada para gravar essa aula. Tô cansada, com olheira. A minha aparência é a pior possível, não é? A aparência pessoal vai depender de onde eu vou trabalhar, de qual é o perfil que eu estou buscando, porque cada organização tem um perfil que busca, mesmo que diga que não, e vocês sabem disso.
facilidade de expressão, ou seja, todas as pessoas que têm muita dificuldade de falar, a não ser que elas sejam maravilhosas no trabalho delas e sejam muito boas em fazer o que elas fazem, elas não vão conseguir se comunicar. Se elas não conseguem dizer que elas são boas assim, ninguém consegue ouvir, ninguém entende. Elas não vão ser, não vão trabalhar em lugar nenhum. Autoconfiança, ou seja, a pessoa tem que parecer que sabe, eu sei que sei, né, do que eu tô falando. As intenções do candidato, quantidade e qualidade da experiência também importa, conhecimentos, interesses sociais e hobbies, né? Esse perfil de pessoa é compatível com o perfil de organização ou com o clima e a cultura que tem dentro da minha organização, habilidades durante a conversação, aspectos agradáveis, desagradáveis, adequação à vaga solicitada pela empresa. Fazer um processo de seleção sempre cumpre a promessa da descrição de cargo que você busca. Então, você vai lá, escreve o que você busca e aí você vai buscar uma pessoa para preencher aquele espaço, aquele vazio, aquele vácuo que tem dentro da organização. E aí, diversas outras coisas: cultura, domínio de linguagem, conhecimento de idiomas, organização e apresentação de ideias, motivação, rapidez de resposta, expectativas futuras, aspectos familiares, questão de estabilidade, formação escolar. Porque vai depender da vaga. Se você procura uma vaga para um cara que vai trabalhar, sei lá, 80% do ano viajando, você provavelmente vai buscar um perfil mais jovem, de alguém que não tenha família ou não tenha nenhum vínculo que faça com que ele não possa fazer isso ao longo de um ano inteiro. Assim como se você vai procurar vaga para alguém que vai trabalhar de forma 100% remota a partir de agora, porque toda a empresa está trabalhando de casa, você vai procurar uma pessoa que tenha esse perfil e não alguém que queira trabalhar dentro de uma empresa ou que queira bater ponto ou que se preocupe com questões de cultura, de clima dentro das organizações, porque daí vai ser um funcionário frustrado, não vai render, não vai proporcionar vantagem para dentro da minha organização e não vale a pena. Uma das questões a destacar dentro da entrevista é a avaliação da comunicação não verbal. É aqui que entra um lance muito bacana, que é o das microexpressões faciais, quando a gente começa a se importar com isso. É muito importante para quem está fazendo o processo de seleção compreender minimamente quem é que é de verdade a pessoa que está ali na tua frente. Quando você tem um perfil social dela no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você tem um perfil dessa pessoa, você montou um perfil dessa pessoa. Quando você está com ela na tua frente, fazendo uma entrevista de emprego, você está tendo a oportunidade e você está tendo essa oportunidade mesmo na tela, porque hoje em dia as entrevistas estão sendo feitas todas online. A gente vê só daqui para cima, mas a gente vê um monte de microexpressões faciais, um monte de desconfortos e de rubores e de coisas que as pessoas fazem que demonstram que elas estão nervosas, ansiosas ou que elas não estão se sentindo bem ou confortáveis com relação a essa entrevista. E você vê o local onde ela tá, o entorno, né? O que tem perto dessa pessoa, o que ela lê ou com o que ela se importa, se você prestar atenção. Então, tudo isso vai falar da comunicação não verbal. E essa é uma comunicação que importa muito para o processo seletivo. Importa pra caramba você conhecer o que o candidato pensa, como é que ele age, sem ele falar nenhuma palavra, sem ele precisar responder. Aqueles microsegundos que levam entre você fazer uma pergunta e essa pessoa te responder importam muito mais do que a resposta que ela te deu, porque é ali que você vai perceber, por exemplo, aspectos relacionados à verdade, à mentira, né, à sagacidade, ao quanto aquela pessoa de repente precisa da vaga e ela está se esforçando para isso a um ponto de
de mentir com relação a aspectos do que ela sabe ou ela não sabe, ou simplesmente porque ela quer, porque ela decidiu o que quer. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Mas, principalmente, conhecer a pessoa no sentido de verificar se ela está mentindo ou se ela não está mentindo com relação ao que ela sabe, é um dos aspectos mais importantes relacionados a essa comunicação não verbal. A forma com que ela senta, a forma com que ela posiciona o corpo, né? A forma com que uma pessoa anda já mostra um monte de como é que ela se expressa para o mundo, né? Se ela anda encolhida ou se ela anda com a postura boa e tal, porque daí ela já está mostrando a forma com que ela se posiciona para as outras pessoas dentro de um ambiente de trabalho, a roupa que ela usa, né? Como é que ela se maquiou ou não, o tipo de óculos, se ela usa produtos da moda ou se isso não importa, se ela se caracteriza como um determinado estilo ou não se caracteriza, se ela é básica ou não é básica, né? Se ela se preocupa em manter algum tipo de aparência, tudo isso a gente consegue coletar sem precisar perguntar para as pessoas. Por isso que eu coloquei no final um videozinho que fala um pouco sobre isso, que é do Paul Ekman, que é o cara que inclusive tem uma série que eu indico vocês assistirem, que é Lie to Me, e tem alguns livros que eu não sei se vocês, enfim, se por acaso vão interessar, mas alguns alunos às vezes me pedem, né, para compreender um pouco as emoções e compreender um pouco essas questões de mentira e verdade mesmo, e de microexpressões que detectam questões relacionadas às pessoas. Algumas pessoas se interessam por isso, então eu coloquei aqui alguns livros e aqui e lá no final da aula um videozinho do Paul para vocês entenderem como é que funciona isso, né? Como é que ele faz isso. Aqui também o processo seletivo da Heineken. Agora a gente vai falar um pouco sobre as dinâmicas de grupo. As dinâmicas de grupo que agora, com a pandemia, foram extintas, elas não existem mais, a gente não faz mais isso de forma nenhuma, mas é uma etapa fundamental no geral, ou foi uma etapa fundamental dos processos seletivos. Hoje em dia se faz dinâmica de grupo diferente, né? Tem algumas dinâmicas aí de chamar reunião do Meet, pedir para apresentar, pedir para construir alguma coisa em conjunto, verificar as reações, as palavras que cada pessoa busca, tipo um caça-palavras, que você lança as palavras e cada um dos candidatos escolhe uma palavra e vai falar sobre ela no Meet, assim, numa dinâmica de grupo de cada um na sua casa, que vai falar um monte sobre cada candidato, né? Porque escolher uma palavra e falar sobre ela diz um monte do que você é, de quem você é, no momento que você acha que aquele tema é mais fácil, digamos assim, para você. Mas elas têm como objetivo geral verificar questões de comportamento e psicológicas, como é que eu vou agir em grupo, né? Como é que eu ajo em grupo, como é que eu lido com outras pessoas, como é que eu trabalho em equipe, eu posso ver em dinâmicas de grupo. Eu vou avaliar a expressão, as diferentes formas com que eu me expresso, com que eu dou opinião e também como eu acolho a opinião do grupo. Eu vou reconhecer líderes em dinâmicas de grupo, porque daí é muito fácil, as dinâmicas de liderança são bem simples, na verdade. No geral, você pede ou aponta que alguns líderes apareçam, e aí quando a gente faz dinâmica de grupo para gerência, você vai ver que tem muitos líderes, e quando você faz dinâmicas de grupo para cargos técnicos, não tem nenhum, não aparece nenhum. Você vai fazer dinâmicas, aliás, as dinâmicas vão poder avaliar o grau de tolerância para receber ordens, porque você vai estar mandando efetivamente essas pessoas, mandando essas pessoas executarem tarefas específicas, então você já vai poder avaliar como é que elas reagem a ordens que são recebidas. Questões como criatividade, iniciativa ou limitações que existam com relação às dinâmicas, então você também vai perceber, né, como é que essas pessoas reagem a isso.
como é que elas dividem essas atividades entre várias pessoas desconhecidas, porque elas não conhecem ninguém e todas as pessoas que estão ali dentro daquela dinâmica são concorrentes, então a forma com que essas pessoas agem entre si, sabendo isso, também vai dar uma ideia, né, de como é psicologicamente essa pessoa, como é o perfil dessa pessoa, e daí então a gente decidir se esse perfil colabora ou não com o que eu busco para minha organização. As dinâmicas, elas são processos projetivos, onde os participantes, então, eles estão sendo expostos a situações relacionadas àquelas que vão encontrar no exercício do cargo pretendido ou na temática a ser desenvolvida e trabalhada. Você vai poder avaliar a questão com postura, habilidade e atitude do funcionário. São instrumentos auxiliares nos processos de seleção, treinamento e desenvolvimento. Você usa em todas as etapas, digamos assim, do RH. Não são obrigatórios, em alguns locais não se faz dinâmica de grupo, em alguns sim é obrigatório. Depende, é claro, do perfil de cargo, né, de quem é que você está buscando. Eles vão revelar de modo geral características das pessoas envolvidas no processo e vai fazer um casamento entre o currículo e o perfil profissional da pessoa avaliada. Vai avaliar se o perfil psicológico que você fez dessa pessoa faz sentido. Para fazer uma dinâmica é imprescindível que ela seja planejada de forma a ter objetivos, né? Ter definições criteriosas. Então, você não faz uma dinâmica por fazer, uma dinâmica relacionada a um processo de seleção, ok? Você não faz por fazer, você faz pensando num objetivo específico, mesmo que a dinâmica seja a seguinte: você chama todo mundo numa sala e aí você dá atividades psicotécnicas para cada um. Dos pontinhos, né, de ligar os pontinhos, de fazer tracinhos. Quando você faz isso individualmente ou quando você faz isso em grupo, você está avaliando. Se você coloca todo mundo na mesma sala para fazer a mesma dinâmica, desenhar a árvore, a casa, por exemplo, você está colocando a pessoa sob pressão, porque ela está vendo as outras pessoas do lado dela fazendo a mesma coisa. E essas pessoas são candidatos que vão tirar a vaga dela. Então, como essa pessoa vai lidar com isso? Ou se ela vai levantar o olho e olhar para o lado, se ela vai copiar, ou se ela vai apagar, ou se ela vai observar o que cada um fez antes de fazer, ou se simplesmente ela vai fazer o dela, vai falar um monte sobre quem é essa pessoa, né? Pensem, uma pessoa que simplesmente não olha para os outros, ela vai lá e faz o seu desenho, ela entrega e só depois ela levanta os olhos e olha para ver o que os outros fizeram, tá dizendo que eu sou bem melhor do que vocês, eu não me importo com vocês e esse é o meu perfil. E aí eu fiz lá o desenho que eu quis, da forma que eu quis e eu entreguei. Uma pessoa insegura vai olhar o que os outros estão fazendo antes de fazer, para fazer parecido com a média, né? Vai apagar, vai borrar, vai fazer de novo. Uma pessoa mais insegura provavelmente vai fazer isso. Uma pessoa que se sente desconfortável ali, muito desconfortável, talvez tenha problemas com o trabalho em equipe. Ela se sente muito desconfortável em estar exercendo atividades perto de outras pessoas. Ela se coloca para fora ou ela faz muito rápido para terminar logo, mesmo que isso a prejudique, porque ela sente um desconforto em lidar com as pessoas. Então, definir, né, os perfis vai passar por isso. Pensem que tudo o que você faz dentro de um processo de seleção é porque você vai contratar uma pessoa que você vai treinar, que você vai desenvolver, que vai trabalhar durante algum período exercendo uma atividade dentro da sua organização e que precisa pagar o seu salário e render para a organização. Então é preciso que você, né, verificando isso, pense no melhor que você pode fazer para minimizar os teus custos de turnover, né? De ficar perdendo funcionário a fuzel, porque você não consegue reter pessoas dentro da organização. Então, uma dinâmica vai ser sempre planejada e para ser desenvolvida tem que ter planejamento, desenvolvimento e feedback, ou seja, mesmo que o feedback seja das pessoas que estão participando e também das pessoas que estão sendo avaliadas, é necessário. Você estabelece objetivos, elabora um roteiro, faz tempos para esse roteiro,
escolhe as dinâmicas de forma adequada, o local, os grupos, a execução das tarefas, coloca tempos e regras para fazer tudo isso. E nós temos, além disso, nós temos passos, né, para seguir para a realização de dinâmicas. Então, a gente tem ali exemplos de dinâmicas de 8 a 12 pessoas, onde a gente coloca coordenador, co-coordenador e requisitante. Esclarece as tarefas a serem realizadas, apresenta os participantes, se for o caso de processo de seleção, porque às vezes as dinâmicas são relacionadas a funcionários que já se conhecem, isso não é necessário. Informa as regras e apresenta então a atividade principal e depois avalia. Isso aqui é uma organização, digamos assim, de uma dinâmica. Quais aspectos podem ser trabalhados e avaliados em uma dinâmica? A linguagem corporal, gestos, expressões, timbre de voz, contato visual, aparência e a apresentação pessoal. O timbre de voz é uma coisa bem impressionante. As mudanças no timbre de voz, elas não são notadas pelas pessoas em momentos de estresse. Quando as pessoas ficam estressadas ou desconfortáveis, elas mudam a forma com que a voz está saindo e elas não se dão conta disso. É aí que a gente tem que prestar atenção e deixar com que isso aconteça para a gente perceber nessa mudança de timbre de voz o tamanho do desconforto, porque quanto mais ele muda, e isso não significa que ele vai ficar mais grosso ou forte ou gritão, ele vai mudar. Quando esse timbre de voz muda, significa que a pessoa está com um desconforto mental relacionado àquilo que você está perguntando, que você está falando, que você está questionando. As atitudes também, assim como os papéis no grupo e a comunicação verbal, principalmente, como é que você se comunica com as outras pessoas, como é que você chama, você encosta, você não encosta, você fala perto, você fala longe, você se mexe para falar, você não se mexe para falar, você tem um nível de ansiedade que faz você ficar mexendo na cadeira enquanto você está falando, ou você é tão tranquilo e zen que você fala pausadamente, devagar, e você não tem nenhum tipo de ansiedade com relação a isso, porque você minimiza, né, essa aceleração cerebral na hora de falar, a gente vai ver durante a dinâmica. Inclusive, a gente vai ver as pessoas parecidas se juntando, os párias sendo jogados de lado e as pessoas diferentes também se juntando. Questões como criatividade, tomada de decisão, clareza, capacidade analítica, um monte de coisas você pode analisar em dinâmicas. Aí eu coloquei 2 sites ali que tem dinâmicas de grupo, sendo que uma das dinâmicas é dinâmicas de grupo online. Se vocês têm interesse em saber como é que se faz na atualidade, eu falei um pouquinho anteriormente. E depois a gente vai falar aqui um pouquinho, mas bem rapidamente, sobre a importância do depois do meu processo de seleção. Selecionei e aí o cara tá dentro da minha empresa. Aí dentro da minha empresa eu tenho que desenvolver ele, mas antes disso eu tenho que fazer um processinho que chama ambientação e integração, que é um programa de socialização organizacional de uma empresa. A ambientação vai se caracterizar por pequenas introduções ou intervenções que são breves e superficiais, que vão apresentar para essa pessoa dentro da organização questões muito simples, como missão, valor, princípios relacionados à empresa. E o objetivo principal é fazer com que essa pessoa se adapte a esse novo cargo, né? Porque ela entenda qual é a organização, como é que funciona o clima. Tá muito difícil de fazer isso hoje online, porque a gente não tem um clima organizacional, a gente tem uma empresa que se encontra por vídeo, por conferência, não é? E aí você não tem mais um local para dizer, aqui é o lugar do cafezinho, ali é o lugar onde as pessoas fazem tal coisa, ali é o lugar onde fazem a fofoca, ali é o lugar que isso se perdeu, não é? E aí quando a gente falava lá na primeira aula dos ritos, enfim, dos mitos dentro das organizações, aí a gente perdeu isso no ambiente remoto, né? De alguma forma, daqui a um tempo eu imagino que as empresas vão se estruturar para reencontrar isso, reencontrar uma forma de fazer isso. Mas por enquanto a gente cessou.
algumas questões relacionadas ao processo de ambientação. Às vezes as empresas denominam ou elas colocam padrinhos, né? Elas falam, tu vai ter um padrinho na empresa, que é fulano. O fulano vai te mostrar onde fica tudo, com quem você fala, como funcionam os processos, quem são as pessoas, como é que se dá tudo dentro da organização. Vídeo institucional também é bem comum de ser feito, que é você vai lá e assiste um videozinho. A empresa tem 100 anos de funcionamento, foi fundada por não sei quem, trabalhou tanto tempo, abriu as ações do mercado há 20 anos, funciona assim, assado, foi vendida, foi comprada, e aí você vai entender mais ou menos o contexto dessa organização. Você vai apresentar os setores, vai visitar unidades, vai visitar mesmo filiais, se for o caso. Esse processo de integração vai apresentar a cultura da organização, as normas, as políticas, para que essa pessoa se sinta aceita como um novo membro dessa equipe. E a ideia é diminuir temor e ansiedade, fazer com que a pessoa não fique tão temerosa a buscar tudo isso sozinho, porque se ela é atirada lá no meio dos outros concorrentes, que são os outros funcionários da empresa, muito provavelmente ela vai levar bem mais tempo para se ambientar e para se integrar. Né? Ambientar e integrar é isso, é conhecer o ambiente e me integrar dentro dele, ou seja, me sentir como um membro dentro daquele ambiente novo que eu estarei. Algumas ações de integração, então, essa é a finalzinho, última parte, são programas internos, então, de longa duração, como comunicação interna, confraternizações periódicas, como as festas em datas comemorativas recorrentes, palestras, workshops, café, dinâmicas de grupo, ginástica laboral, reuniões periódicas, enfim, essas são ações de integração comum. Atualmente as empresas fazem reuniões via Meet, né, via Google Meet, e aí elas conversam e elas falam sobre o que cada um está fazendo, como é que está funcionando. Festas não fazem mais, hora do café, nem nada disso, nem happy hour, mas todas essas ações dentro das organizações servem para aproximar as pessoas, né? Para você fazer gestão de uma certa forma. Então, nada acontece dentro de uma organização de forma espontânea, simples, sem que haja alguma atividade, alguma vontade da empresa por trás disso, né? Nesse caso, a vontade é toda mesmo da gestão de pessoas, de submeter o funcionário ou trabalhador, de cooptar ele para dentro da organização. Tá bem? Então, pessoal, a gente está encerrando essa parte e na próxima aula a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre desempenho, avaliação e desenho de cargos e salários. Tá bem? Boa noite, bons estudos, beijos para vocês e até mais.